Motivação. E hoje o assunto é vitiligo. O que é vitiligo? Regiane, bem-vinda ao quadro Motivação. Obrigada por aceitar contar a tua história. O que é vitiligo, Regi? Então, obrigada, Tamares, pelo convite, né? Boa tarde, não, desculpa. Bom Olá dia, pra boa todos, tarde, né? boa noite. Né? O vitiligo, na verdade, é uma questão de... Na pele, né? Na verdade, a gente acaba tendo uma deficiência, né, de pigmentação na pele, né? Então, a vantagem, né, é que ela não é nem hereditária e nem que ela também não é transmissível. Uhum. Então, é algo que acontece com as pessoas. Uma grande parte é com relação à parte emocional, né? Existe sim a questão da deficiência, por exemplo, de vitaminas, existe algumas questões nesse sentido que com os nossos exames a gente vai identificando de caso para caso, né? Isso realmente varia de pessoa para pessoa. Então normalmente ou é por deficiência de vitaminas no corpo, no organismo da pessoa, ou na maior parte dos casos é por questões de traumas emocionais. Olha só, traumas emocionais. Traumas emocionais. Mas é desde bebê, criança, nasce assim? Como é que varia muito. Eu, por exemplo, comigo apareceu quando eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos. E eu conheço pessoas aqui, inclusive em Blumenau, que com 50 e poucos anos foram aparecer. Olha só. Então é muito, muito significativo nesse sentido. Então não tem uma regra, né? E hoje, até com toda a informação que a gente já consegue ter, a gente consegue saber, por exemplo, essas questões, né, de que ela não é genética, no caso não passa, né, por exemplo, para o teu filho, algo nesse sentido, não necessariamente ele vai ter, né, a questão dos traumas, né, isso é muito ligado principalmente a essa questão dos traumas, porque principalmente as pessoas com mais idade, que às vezes aparecem, aí eles vão começar a pesquisar, tem relação com o fundo emocional. Olha, né? as coisas mal resolvidas que fica... às vezes por fatores de estresse, às vezes por uma perda de algo muito significativo, ou por algum tipo de acidente, alguma coisa nesse aspecto, então é onde acontece Curioso, eu realmente achei que a pessoa já nascia com o vitiligo, né? Que era alguma coisa, tá faltando alguma coisa, né, no corpo, mas que nascia assim já. Não. O vitiligo, ele é uma mancha na pele. Isso. Dá para se dizer, associar com o melasma, algo semelhante? Não. Não. Assim, apesar que tem, no meu caso, inclusive, eu tenho os dois, né? Eu tenho o melasma e tenho vitiligo. Mas o vitiligo em si, ele é uma mancha que aí ele requer muito cuidado. A gente tem muitas regras, né, com relação ao vitiligo, aos cuidados que a gente precisa ter. Mas ele, digamos assim, ele não tem tem as manchas, né? Então, assim, aí tem a questão justamente por esses fatores. Ele pode aumentar como ele pode diminuir. Eu, por exemplo, já tive períodos da minha vida que eu regredi ele 100%. É? Sim. Então, vem justamente pela questão do tratamento, Mas ele né? tá em todo o corpo, como é que é? Varia. Varia? De pessoa para pessoa, de situação para situação. Tem gente que, às vezes, por exemplo, esses dias eu conheci um rapaz, né, foi um motorista de aplicativo, que ele tinha só na região da sobrancelha. Aí tem um pessoal, por exemplo, tem uma professora que eu conheço que ela tem exatamente a metade do corpo. Então é muito, um lado do corpo? Um lado do corpo que ela tem totalmente as manchas. Então é muito, muito variável. Eu, por exemplo, quando era criança, eu só tinha nas sobrancelhas e tinha no canto da boca e no pescoço. Aí com o tempo, depois eu fiquei... Foi com 8 anos de idade? Que a gente começou a descobrir, sim. Mas era alguma coisa emocional ou tu era mais por falta de... Naquela época não se sabia o que era. Porque na época a gente, até para os dermatologistas, então ali foi sim um tabu. E era uma preocupação do que era, se era transmissível ou não, então a gente não sabia. Na época meus pais percorreram por vários médicos, principalmente dermatologistas no caso, né? Sim. Porque se achava muito, inclusive, que podia ser na época, né, o tal do pano branco. Então, começou-se o tratamento como pano branco, que era o que a gente chamava na época, né? Sim. Mas com o passar do tempo, e o que trouxe uma desmistificação sobre isso foi com o próprio Michael Jackson. Porque o Michael Jackson, inclusive, fez um dos tratamentos que é possível de fazer, só que ele, na verdade, ele é muito agressivo, porque é a raspagem da pele, que daí tu fica totalmente branco realmente, tu tira camadas da pele. Ele ficou bem branco, ele né? Ficou branco. Porque, na verdade, ele era... Porque ele acabou optando por isso. Ele usava aquela luva, que ele usou por muitos anos, porque ele tinha só a mão branca, né? E possivelmente outras partes do corpo. Mas aí, com o tempo, ele acabou optando por isso. É um tratamento que foi possível, no caso, eu não sei se hoje em dia ainda é praticado ou não, mas eu lembro que na época, ainda quando eu era mais nova, isso foi cogitado como uma possibilidade. Também havia assim, muitos tratamentos fora do Brasil, com bastante eficiência, que inclusive existem até hoje. E aí, no Brasil tem algum assim? Existem alguns tratamentos hoje, né? Existem os tratamentos convencionais e os tratamentos naturais. Eu, por muito tempo, trabalhei com o tratamento convencional,
né? Tinha a questão de tratamento com luz UV, com a questão de remédios manipulados, né? Então, foram longos anos que eu fiz esse tratamento. E agora, recentemente, na verdade, teve um longo período também que eu parei, porque, na verdade, chega um momento que a gente acaba se cansando, né, de ficar, até por conta desses cuidados, né? Sim. E aí, agora eu retomei porque era uma vontade minha, com o tratamento natural. Inclusive, eu tenho hoje mais resultado com o tratamento natural do que com o tratamento convencional que eu fazia. É mesmo? E como é que funciona esse tratamento natural? Na verdade, o que acontece? Eu tenho eu vou chamar ela de esteticista, né? Mas eu tenho uma terapeuta que cuida de mim. E ela faz toda a manipulação com argila, com alguns produtos, né? Naturais. Eu, inclusive, em casa eu também uso manteigas. Tem, por exemplo, um sabonete especial que daí tem todo um composto, né? Com tangerina, enfim, tem alguns componentes que agora eu não vou conseguir me recordar de todos. Esse natural é de pessoa para pessoa que ela trabalha ou ele é um padrão? Não, existe um protocolo, só que assim como no convencional, pro natural também. Claro, ela tem uma base do que ela já estudou, mas nem todo mundo vai responder da mesma maneira a questão do tratamento. E é um tratamento, né? Porque ela vai te conhecendo e vendo aonde está avançando, melhorando e vão fazendo também, a gente né? vai fazendo as sessões, né? As sessões no espaço dela, e aí vem a minha parte, que é a manutenção diária em casa. Sim. Essa é a grande... aliás, sempre foi, Mas tem que ter bom ânimo, né? A verdade, tem que ter disciplina. A questão toda é a disciplina, porque realmente é fazer 2 vezes por dia. Então duas vezes? 2 vezes por dia. Porque agora a gente tá num clima frio, né? Dá aquela preguiça, né? Por isso eu digo assim, tem que ter ânimo, né? Porque às vezes tu sai do quentinho, né? Aí você dá só aquela... Não, tem que ter... Tem que ter o cuidado. E tem que ter o cuidado. Tem por exemplo... E aí vem justamente isso, porque no inverno a gente quer usar mais água quente, e uma das coisas é justamente não usar água quente. Ninguém deveria usar quase água quente. Mas a gente no inverno, querendo, não acaba, né, utilizando mais água quente. Então, o fator de fazer esse tratamento, né, tanto a hidratação, por exemplo, como a limpeza de pele, né, fazer totalmente natural, ele influencia bastante, porque ele remove todas as células. Por exemplo, eu não posso fazer muitos tratamentos, por exemplo, tratamento de melasma, né, ou muitos outros tratamentos de pele, ou cuidados com pele que normalmente nós mulheres gostamos de fazer, eu não posso fazer do convencional. Vou fazer um peeling, por exemplo. Não. Um peeling de cristal, por exemplo, eu não posso fazer. Que é o menos agressivo ainda, né? E ainda assim eu não posso fazer. E eu só vinha saber disso depois que eu fiz uma vez não sabendo, e nem a profissional na época não sabia, né? E aí eu tive todo um rebote na pele por conta disso. Aí a partir dali foi onde eu decidi não fazer mais nada convencional, porque eu já sabia com relação aos cremes. Que os cremes, na hora de eu escolher os cremes que eu queria utilizar, eu sempre tinha esse cuidado, né? O que eu vou utilizar de creme, no caso, né? E aí, com a questão disso, aí eu larguei mão totalmente. Aí, quando eu descobri a Giovana, aí eu pensei, é nela que eu vou. Já tem o nome aí, gente, procura. E aí eu peguei e comecei, a gente conversou, ela fez todo o estudo, tudo antes da gente começar. A gente primeiro começou com as hidratações, para depois todo começar. Estudo sobre você, o vitiligo, né? sobre especificamente a minha pele, no caso, né? Para conhecer exatamente o que eu precisava fazer. Diferente, por exemplo, se tu chegares hoje lá no espaço dela, querer fazer uma limpeza ou uma hidratação, é um protocolo comum. Sim. Mas pra gente, e detalhe, não tem só... Aí vem as questões que depois, com o tempo, a gente também começa a descobrir. Não é só para quem tem, por exemplo, vitiligo, ou só para quem tem melasma. Por exemplo, para quem é diabético, também tem toda uma questão de tratamento de pele que também precisa ser diferenciada. Olha só, que interessante. Né? Cada pessoa realmente ela é única, né? Cada pessoa realmente ela é única, e dependendo das situações que as pessoas têm, coisas que eu também não imaginava, né? Elas também precisam buscar por tratamentos diferenciados, elas podem optar, porque até facilitam para elas na questão dos cuidados com a pele. E deixa eu te perguntar, o convencional pro natural, existe muito a diferença de investimento? Não, por incrível que pareça. É uma das coisas que normalmente as pessoas pensam, né? Que a gente acaba... Inclusive, eu já ouvi isso. Então tu investe muito, tu gasta muito, né? Não, pelo contrário. Porque o natural, ele é muito mais, né? Sim. De investimento do que os convencionais, porque o convencional, ele é um padrão, né? Não, ele acaba sendo valores bem, bem próximos. A questão, por exemplo, de hidratação de pele e de limpeza de pele no espaço em si dela é o preço normal, que nem do convencional que a gente faz. Não tem, assim, uma grande diferença do espaço. Os produtos em si,
Eles também se aproximam muito, ainda mais que hoje em dia também o pessoal já está começando a utilizar, às vezes, a questão de óleos essenciais, porque no meu caso também tem essa questão de utilizar óleos essenciais. Então, já tem também, né, as pessoas já estão se acostumando também a essa busca. Então, ele se aproxima da questão, e sem contar a durabilidade, né? A durabilidade de um produto natural que a gente adquire, por exemplo, a manteiga. A manteiga a gente usa muito pouquinho da quantidade que vem, é muito pouquinho que eu uso e ela rende bastante. O próprio tem o leite hidratante, que daí é leite natural. Tem o sabonete, tem o sérum, enfim, tem todos, né? Tem outros produtos. Tudo isso tu manipula ou ela manipula para ti? Isso, na verdade, ela já tem uma empresa que manipula. Ah, né? Tá, é uma empresa que faz, uma empresa que faz manipulado específico, né? E aí no caso eu fiz a aquisição, no caso, né? Sim. Então, para fazer essa... E tu consegue fazer em casa direitinho? É diariamente que tu tens que fazer esses cuidados? Faço diariamente esses cuidados. Todo dia de manhã e todo dia à noite. Olha, já vou dizer pra ti, faz um tutorial ali, daqui a teu skin ali, como quer ali. Não, é bem tranquilo, porque na verdade o que acontece? É justamente isso, tem um sabonete, que ele é um sabonete mais natural, né? E a coisa que eu mais gravei que tem nele é a questão da tangerina, é o que eu mais dos componentes, mas ele tem vários totalmente, né? É um sabonete tipo gel, que a gente passa. Sim. Aí depois eu passo o leite hidratante, no caso, né, que ele é com trigo e mais alguns elementos também. Sim. Né? Cada um deles manipulado para o teu tipo de pele. Isso, cada um deles específico para o tipo de pele. E aí depois, não estou passando hoje, né, mas tem também o sérum, que eu teria que estar passando, mas nesse momento eu não estou passando, e aí eu passo a manteiga. Por que tu não está passando sérum? Nesse momento, porque é a questão do sérum que eu preciso pegar. Ah, tá. Tem que ser o específico. Tem que ser o específico, entendi, que ela indicou, no caso. Então, tanto que eu pego com ela de passar do que passar qualquer um outro. Exatamente. Eu já tinha isso com convencional, no caso, né? Então, eu pego especificamente o que ela me indica, aí é o que eu passo a utilizar. Quanto tempo faz esse tratamento natural que estás fazendo? O tratamento natural está fazendo aproximadamente 1 ano. 1 ano? 1 ano. E assim... Na verdade, é um tratamento que tu faz o resto da vida, é isso? Ou como é que funciona? Não. Não? Porque eu já tinha eliminado. Então, eu sei... Então, assim, por isso que eu também busquei de novo essa questão de realmente eu buscar o tratamento. Porque eu não vou me lembrar agora exatamente, mas já faz alguns anos atrás, eu tinha regredido 100%. Existia um produto, na verdade é justamente isso. Existia um produto da farmacêutica que tinha sido feito, que era com base de amêndoas, inclusive, e que foi a solução. Eu passei porque também é a mesma coisa. A gente tem regras com relação ao sol, a gente não pode pegar sol. A gente tem algumas questões nesse sentido. E ao mesmo tempo, limitações. Ao mesmo tempo, o tratamento, ele é com base também no sol. Sim. Pode pegar sol, não pode pegar sol. Exatamente. Então, assim, a gente pega o primeiro sol da manhã, tipo das 7 horas da manhã é o ideal. Sim. E quando a gente faz essas manipulações, que nem no caso quando eu passava esses remédios, eu pegava o sol, por exemplo, do próximo do meio-dia, mas era 5 minutos exatos exposto com o remédio no sol. No sol. E aí tu tinhas que recolher, e fazer toda a parte depois para tirar e remover e tudo mais. Mas interessante, né? Porque assim, o sol do meio-dia, diz lá, né? Evite o sol do meio-dia. Sol, mas é porque a gente para poder ativar a questão no meu caso, que aí, que é de pessoa para pessoa. No meu caso, com a dermatologista que a gente fez toda a pesquisa, porque isso que eu falei, que nem no meu caso eu tinha questão realmente de vitaminas no meu corpo, né? Tanto que eu tomava vitamina B12, tem toda uma questão de... É que a gente falou, né? É feito um protocolo antes para saber quais são as tuas necessidades, o que tua pele precisa, né? Qual vai ser o método que tu vai usar, o sol da manhã, o sol do meio-dia. Então, é de pessoa para pessoa. Por isso que ele é natural, né? Por isso que ele é vamos supor assim, humanizado. Não, nesse caso, isso já era antes num convencional. Por isso que foi quando eu consegui regredir. Entendi. E aí eu fiz esse tratamento, só que esse remédio, já faz muitos anos, ele saiu de linha. A farmacêutica deixou ele... Que era o de amêndoas. Que era com a base de amêndoas, que foi, né, a gente sabia que tinha, mas era realmente um de farmacêutica. Sim. Isso faz muitos anos. E ali eu tinha regredido 100%. Aí quando voltou de novo, claro que aí veio essa questão, porque tem alimentação, por exemplo, eu tinha que comer beterraba e cenoura todos os dias. Então, aí houve o período que a pessoa... Comia? Mas aí é que tá, eu comia. Mas também tem a fase que, principalmente quando a gente entra numa certa adolescência, que a gente se cansa também, né? Sim. Ainda mais que vinha desde criança. Hoje eu não vou comer. Vou comer amanhã. E na verdade a gente enjoa também, comendo sempre mesmo, querendo ou não, por mais que tu goste, tu acaba enjoando. Mas a beterraba e a cenoura, por exemplo, eram verduras que eu sempre tinha que consumir. O próprio fígado, né? Então, aí tinha um composto de vitaminas que eram suplementos vitamínicos que eu tinha que ficar tomando.
Então tinha realmente todas. Isso é já na parte convencional. Isso não é só questão do natural. No convencional tinha que fazer, e mais as sessões que eu fazia meu Deus, com a dermatologista. Tem que ter muita disciplina mesmo. Sim. E muita determinação, né? Muita determinação e muita vontade, assim, na verdade, né? E aí eu resolvi, digamos, né? Sumiu, coisa e tal, e aí ficou, aí com o passar dos anos, de novo, ela acabou voltando a aparecer. E por isso que agora eu resolvi voltar a fazer o tratamento. Com quantos anos ela voltou a aparecer de novo? Eu não lembro. Não lembro exato, assim? Não lembro. Eu sei que ela teve, assim, porque ela normalmente, ela voltou pequenininha, né? Tipo, uma manchinha que eu tinha, inclusive era no pé e era no formato de coração. Isso, olha, isso uma foi uma tatuagem. coisa que marcou. Era uma tatuagem, exatamente. Mas, assim, que ela teve que ela acabou se expandindo um pouco mais faz mais ou menos uns 11 anos. Só que durante esses 10 anos, vamos botar assim, eu nunca fiz nenhum tratamento. Como ela veio, deixei e não procurei dermatologista, não fiz nada. Eu simplesmente veio, deixou. Tá bom, deixei. Porque isso nunca foi pra mim um tabu. Uhum. Aliás, o vitiligo foi pra mim sem tabu na minha infância até uma certa fase da minha adolescência. Não foi comigo, novo, né? Foi novo. Chegou assim de repente na tua vida e o que é isso, né? Na verdade, foi comigo no início pelo seguinte, porque como as pessoas não conheciam o que era e não se sabia o que era, então tinha muita questão da rejeição das pessoas comigo. Uhum. Então, do medo de se aproximar, do medo de pegar as crianças. Então, os pais diziam para as crianças que elas não podiam brincar comigo na escola. Sério? Então, sério. Isso eu tive, por isso que eu digo. Sofreu muito bullying? Hoje é chamado de bullying, mas teve o bullying, mas eu diria que até a rejeição foi mais do que o próprio bullying. Uhum. Tinha a questão que a gente dizia que era o indicar, né? Acho que era o provocar. O medo também um pouco das crianças, exatamente, né? Por não saber, né? Não era nem as crianças, eram os pais das crianças. As crianças naturalmente vinham para... É natural de criança, sim, né? A gente quer brincar, a gente quer se divertir. Mas os pais solicitavam, né? Tipo, eles instruíam as crianças para elas ficarem longe de mim. E as crianças que ficavam comigo, que tipo as meninas que queriam ser minhas amiguinhas... Sim. No final, elas acabavam, de uma certa maneira, se afastando, porque aí os outros acabavam se afastando delas também pela mesma sim, situação. Então, nos primeiros anos, isso acontecia. Mas eu me recordo que, assim, o vitiligo deixou de ser para mim um tabu, eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos. Uhum. Então, da partir dali, tipo, tu me conheces bem, né? Então, eu sou muito comunicativa, não tenho problema de aparecer, não tenho problema de conversar. Então, isso para mim não passou a ser um problema nesse sentido. Sim. Né? De me abalar no sentido de, eu não vou sair ou eu vou me esconder. Não, isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu, sim, nesse primeiro momento, até entender o que era. E, na verdade, foi, inclusive, uma situação que ocorreu, porque eu realmente daí eu me escondia, né? Escondia as minhas mãos, aquilo tudo na época, né? Aí, quando aconteceu, eu disse, não, se eu vou assumir e... Aí, também, claro, como veio o Michael Jackson, aquela coisa toda, então isso tudo... por isso que eu digo, ele, querendo ou não, para quem tinha vitiligo, principalmente lá nos anos 80, ele, para nós, foi uma maravilha ele ter feito aquilo. Porque daí aí veio matéria em Fantástico, veio tudo, então isso foi uma quebra de tabu muito grande. Ele ter, ainda mais por ser tão famoso, ainda mais naquele ano que ele mundialmente, era, né? Então ele veio quebrando esse tabu pra gente na época. Então para nós a gente ganhou bastante, assim, uma certa liberdade com essa postura dele. Uhum. E aí a partir dali também para mim foi bem, bem tranquilo. Então eu nunca, assim, sempre fiz teatro, me envolvi com dança, com música, que nem hoje faço palestras, trabalho, sempre foi tranquilo nesse sentido. Claro que sempre vem as pessoas até hoje, inclusive, por isso que eu te falei do motorista do aplicativo, porque eu não tinha percebido nele. Sim. Mas quando eu entrei no carro, ele perguntou pra mim, eu vi que tu tens as manchas, como é que foi pra ti? E ele contou da experiência dele quando ele percebeu, né? Então a questão é natural, todo mundo que quando percebe, principalmente no rosto, usar maquiagem, para esconder. Para esconder, porque inclusive quando eu era nova, por exemplo, eu usava muita base, que daí eu escondia totalmente. Claro que não era como era hoje, também era um pouquinho diferente, né? Eu ia dizer, a tua ela é bem leve, né? Sim. É por conta do tratamento ou a tua sempre foi mais leve? Ela já tá bem mais leve. A minha sempre foi leve, mas sim, ela tá bem mais leve agora por conta do tratamento. Ela já deu uma boa reduzida, tipo, se eu pegar o meu antes e o depois, ela já deu uma boa diferença. Sim, porque a gente vê casos, pelo menos na internet, aparece bastante, você até comentou da base, né? Até as pessoas fazem muita propaganda em cima disso, com base que é alta cobertura, né? Que tapa tudo, realmente sai tudo. Sim. E tem pessoas ali realmente que é bem notado, assim, é bem forte a mancha e mais no rosto. Isso no meu caso é leve, talvez por ser uma segunda vez, talvez por conta que, como eu também já sei alguns recursos, tipo a questão de alimentação, sim, a questão, então querendo ou não, já vou buscando, já fui fazendo, e assim, a minha determinação do ano passado pra cá, de dizer assim, não, agora eu vou cuidar de mim, nesse sentido, né? Então, tipo, eu vou fazer, né, de não ter, né?
Então, e por que surgiu isso, né? Porque, tipo, se eu passei 10 anos sem me preocupar, de uma certa maneira, por que agora eu estou fazendo isso? Porque eu tenho uma criança pequena e os amiguinhos de escola estão questionando por que alguns já questionaram, inclusive diretamente para mim, por que a minha neta tem essa pele manchada, vamos dizer assim, né? Mas justamente para evitar, assim, como eu tenho o que aconteceu comigo na infância e para que de repente isso não possa acontecer com ele, porque a gente não sabe como é que vai ser criança. Sim. Então eu decidi assim, não, então vou também me cuidar para não ter essa questão das pessoas perguntarem para ele e ele não saber direito como responder, como é que ele vai agir. Então por isso que eu tomei a decisão de voltar a fazer também o tratamento. Então é por mim e por ele. Olha só, né? Não é? Se não faz, como é que é? Não faz por você, faça por alguém, né? Sim, mas é que assim... Mas o principal é pela gente, né? É pela gente, tanto que eu busquei o tratamento natural por isso. E somou tudo isso, né? Porque a partir do momento que eu pensei, eu quero me cuidar, logo depois eu conheci a Giovana. Esse tratamento é acessível com a Giovana, né? Já sei até o nome da pessoa. Muito acessível, extremamente acessível. Mas assim, hoje a gente grava na região aqui do Vale do Itajaí. Como é que funciona para as pessoas terem esse acesso com ela? Tem outras pessoas também que fazem pelo Brasil ou ela faz online também? Não, ele tem que ser presencial por causa da manipulação. Não entendi. Eu tenho um período lá, por exemplo, cada sessão em torno de 1h30 mais ou menos. Por exemplo, hoje eu estou fazendo por enquanto no rosto. Sim. Então tem toda a parte da manipulação dela passar, de ficar um tempo lá. Daí tem a máquina lá, que eu não sei o nome, mas tem uma máquina que também às vezes ela coloca para fazer uma parte. Então, o online seria, por exemplo, assim, a tua parte que tu queres tratar, por exemplo, o teu emocional. Para quem se identifica com a questão de trauma emocional, porque isso também os médicos, conforme eles vão investigando, vão fazendo os exames de sangue e tudo mais, eles também vão tendo, isso aqui tu não tens, então o teu é trauma emocional. Então tem como saber nesse sentido. Então, para tratar a questão emocional, tu consegues fazer online. Aí tu vais conversar com um psicólogo, tu vais conversar com um terapeuta para tratar a parte emocional. Agora, a parte física, tu tens a tua parte em casa, que vai depender de ti, mas tu precisas ter esse contato, né, com um profissional que vai manipular os remédios naturais, no caso, né, que vai aplicar em ti essa parte para fazer esse cuidado contigo. Então, hoje tu faz no rosto, né? Hoje eu faço no rosto. Como é o teu corpo? O meu corpo eu tenho nas mãos e nos braços. Sabe que eu sempre olhei para ti nos olhos, né? Eu nunca reparei as tuas mãos. Mas eu tenho nas mãos também. Então... Nunca, porque eu sou muito aquela que olho nos olhos, converso com a pessoa olhando nos olhos, né? E nunca, claro, a mão a gente gesticula, mas não é uma coisa que tu, nossa, vou ficar ali olhando, reparando. Só que é que interessante. E justamente era o meu tabu, porque quando eu era mais nova, quando eu tinha meus 12 anos de idade, que eu lembro bem dessa fase, as pessoas percebiam por causa da minha mão, e não por causa do meu rosto. Da mão? Da mão. O que chamava a atenção era na mão. Mas é porque estava na escola, escrevendo? Na escola, na missa, rezando. Eu lembro que, por exemplo, quando eu rezava, tanto que eu rezava, em vez de rezar assim, eu rezava assim. Quando eu ia na igreja. Assim? Tu tinha as manchas aqui? Eu tinha nas pontas dos dedos. E aí eu baixava os dedos para as pessoas não perceberem. Hoje tu não tem nos dedos, né? Não. Tenho. Tem? Ó. Gente, eu tô chegando bem perto, tá? Não, mas tá? Ó, aqui seria o meu... mas a pontinha dos dedos não tem mais, né? Não, ele na verdade, é porque assim, muita gente acha que acaba sendo como se fosse o meu natural, entendeu? Ah, entendi. Pra mim é natural. Mas é o... E aí, assim, a Giovana sabe, eu, por exemplo, vou fazer em relação também a todo o corpo. Só que como a gente tem que começar para ver como é que ia ser a reação. Dá certo. Para dar certo. A tua rotina. A minha rotina, ela também, para acertar com a manipulação em si, para ver como é que ia ser. Então, a gente foi fazendo por etapas, né? Digamos, e aí tanto que ela sabe, tipo, a partir do momento X a gente vai começar a fazer, né? Então, eu tenho nos pés, né? E tenho nas costas. No caso, né, aqui meu colo, minhas costas, daí eu também tenho. Aí também essa questão que a gente falou da tatuagem. Sim. Aí como realmente é muita interpretação de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, né, claro, no verão tenho que tomar muito mais cuidado, mas às vezes eu acabo usando roupas que eu tô com as costas expostas, alguma coisa assim. E uma vez, há muitos anos atrás, eu estava usando eu estava com determinada roupa, um vestido, na verdade, que as minhas costas apareciam. E uma pessoa chegou para mim e ela disse, olha que interessante, sabe que as tuas costas parecem uma obra de arte? Olha só, né? Vai do ponto de vista que desenho bonito, pessoas, né? Exatamente, que desenho bonito que tem nas tuas costas. Ela disse, se tu se parar para observar não com mais olhar, isso é um desenho. Se tu pegar, tanto que ela perguntou, tu tens foto? Eu disse, não, eu nunca tirei foto. Olha só. E aí realmente é uma questão de percepção de pessoa para pessoa, de olhar, né? Sim, de olhar, né? De olhar, então... Regi, olha só, meu Deus, como passa o tempo, né?
Qual a mensagem que tu deixa para as pessoas de motivação e inspiração que também tem vitiligo? Que primeiro aceitar, né, que eu conheço algumas pessoas, já tive essa questão, né, de se aceitar, de entender que existe, né, que aconteceu, independente de qual motivo, né, mas de se cuidar, de se amar e de se cuidar. Eu acho que isso é mais importante, porque assim, independente se vai sair ou não vai sair, mas ter esse autocuidado e saber que pode buscar, por exemplo, eu posso ainda assim naturalmente cuidar de mim, porque a gente sabe que o convencional muitas vezes não é possível, mas de se permitir ter esse cuidado. Olha só. Obrigada, Thaís, pela tua participação. E espero vocês no próximo quadro Motivação, no canal do YouTube Tamaris Liesenfeld ou da TV Galega Oficial e também no canal 520 Claro Net TV Galega. Um beijo e até a próxima.